Pois é, nesse bloco, então, vamos lá, vamos focar em duas coisas. Uma, queria que a gente pudesse entender essa questão dentro das próprias igrejas, das comunidades mais estruturadinhas. A gente acaba tendo tribos específicas também, tribos urbanas e que às vezes elas não são percebidas? Tem sim. As igrejas, elas têm grupos de pessoas que se identificam com determinadas culturas. Muitas vezes, por conta até da cultura da igreja, essas pessoas não demonstram quem são, de fato. Mas aí nos bastidores, elas vivem uma situação, às vezes, paralela e que traz muita dificuldade para o próprio crescimento delas e desenvolvimento espiritual delas. Porque elas acabam não sendo aceitas dentro do seu contexto. E o que acontece com muita frequência é que estes jovens, depois de um determinado tempo, tentando e não conseguindo, eles simplesmente abandonam a igreja para poder viver essa cultura lá fora. É por isso que um dos objetivos maiores nossos, e eu tenho envidado muitos esforços, justamente para quebrar as barreiras dentro da igreja, para que a igreja entenda que a questão cultural não tem nada a ver com a questão relacional com Deus. Jesus era underground. Ele quebrou muitas barreiras culturais, né? E nós, então, precisamos entender isso, até para que os jovens das nossas igrejas, que às vezes têm essa tendência, esse pensamento, possam até utilizar esse sentimento, essas qualidades que eles têm, para poderem fazer parte de projetos, como nós temos vários hoje. Eu posso dar um exemplo. Em São Paulo, nós começamos um trabalho numa comunidade, na favela de Paraisópolis. É a segunda maior de São Paulo. E nós tínhamos um pastor no interior de São Paulo que fazia um trabalho bom, mas a gente percebia, até por conta das características daquele pastor, que ele estava deslocado. O moço era rapper nas horas vagas. E na igreja ele não podia assumir a sua posição, porque a sua visão missionária era uma visão, né, delineada dentro daquele quadro convencional de igreja normal. Nós tiramos aquele pastor dessa frente missionária e desafiamos para que ele pudesse começar um trabalho dentro de Paraisópolis, mas com uma visão underground. E ele começou, então ele chegou na comunidade, começou a fazer algumas atividades dentro da sua área, que era o rapper, na praça, na rua. Dali ele foi para a escola, conseguiu agregar pessoas que gostavam do mesmo estilo, e aí sempre falando do amor de Deus, montou pequenos grupos, e hoje nós temos uma igreja, a primeira missão batista underground do Brasil, oficial da Junta de Missões Nacionais, que tem mais de 100 membros na igreja hoje. Foram meninos que foram alcançados nas ruas, que viviam na sua cultura rapper, mas envolvidos com drogas, envolvidos com álcool, envolvidos com uma série de fatores negativos, que hoje vivem a sua cultura dentro da igreja. E o mais legal disso tudo é que junto com esses meninos hoje na igreja estão os pais e mães desses meninos que já foram também alcançados por esse evangelho. Glória a Deus. E se trabalha na mesma perspectiva de pequenos grupos. Os meninos, eu estive recentemente nessa missão, fazendo uma visita, né? E eu fiquei impressionado. No domingo de manhã, a escola bíblica dominical, uma igreja de 100 pessoas, quase todo mundo presente para poder participar do ensinamento bíblico. É uma coisa que a gente não vê com tanta frequência na maioria das igrejas hoje. Elas estão esvaziadas nas escolas bíblicas dominicais. Então foi uma estratégia que deu certo. E nós já estamos em São Paulo multiplicando. Vamos começar uma nova no Cinturão da Liberdade, vamos começar outra nova na região da Água Branca, e nós queremos então multiplicar essa visão em vários locais no nosso país, porque nós acreditamos na eficácia desse tipo de trabalho. Essa estratégia, Jesus também utilizou, né? Se a gente imaginar que ele foi muito criticado porque ele ia lá, de repente, o que você está fazendo lá no meio dos cobradores de impostos? Uma tribo? Né? Era uma tribo. Por isso que eu falei que ele era underground. Underground é uma expressão que quer dizer exatamente isso, né? Contracultural. Ele vai de encontro com aquela cultura convencional. Então, ele fazia isso. Quando você estava falando da tua igreja e, de repente, ela percebeu esse grupo, eu me lembrei disso, né? Parece essa história. Jesus está lá no meio dos cobradores de impostos. E é porque ali é que ele precisa estar. Quais são as estratégias que você usou para alcançar esses grupos? A partir do momento que você tem a compreensão
de cada grupo, a gente percebe que as estratégias não precisam ser complexas. Pelo contrário, elas podem ser bem simples. Na Praça de Heliópolis tem uma pista de skate. E ela era feia, não tinha vida, embora houvessem ali os skatistas brincando, tendo o tempo deles juntos. O que a gente fez naquele momento ali foi simples, foi levar um telão, colocar em frente à pista de skate e começar a passar vídeos de músicas que eles gostam, mas dentro de uma pegada cristã. Rock cristão. O clima, a atmosfera no ambiente que eles gostam de curtir melhorou muito. Assim eles começaram a querer saber quem eram aquelas pessoas que estavam melhorando o ambiente. E nós nos tornamos acessíveis a eles. Nós começamos a conversar com eles. E uma das maiores necessidades desses grupos é ser ouvido. Eles queriam conversar a respeito de religião. E aí, respeitando a sua cultura, não é isso? Oferecendo algo interessante a eles, a gente pôde tratar sobre princípios e valores cristãos. Uma outra estratégia que a gente tem com os grupos de rock, né? Eles curtem rock, eles gostam de rock, mas dificilmente têm um espaço para tocar. E muitas das nossas igrejas têm um espaço que a gente pode ceder. A primeira igreja batista em Heliópolis, especificamente, que é a igreja mais pertinho da praça, ela disponibilizou um espaço, chama-se hoje Arena Underground, que é para esse público, para as bandas poderem estar dirigindo, ensaiar, tocar e uma vez por mês fazer um trabalho, né, underground na igreja, com uma pegada cristã. Né, um projeto como Toque e Conte, toque a sua música e conte a sua história. E sempre ali há como a gente falar do amor de Jesus para essas pessoas. Por causa disso mesmo, por causa dessa estratégia que geralmente aproxima esses grupos da igreja, há necessidade de você preparar a igreja para receber esses grupos. Com certeza. Porque imagine você receber uma banda de rock que tem uma influência de muitas bandas de rock seculares se dirigindo à igreja, recebendo de Deus, mas levando, em contrapartida também, alguns hábitos. E é ali que eles começam a ser moldados pelo conhecimento da palavra. E a igreja tem que ter essa percepção. Um momento muito especial, que requer realmente um cuidado enorme, porque ao tempo em que a gente diz que precisa cuidar e precisa efetivamente chegar com as boas novas de Cristo até essas tribos, nós não podemos também desrespeitar a cultura dos tradicionais. Né? O que a gente precisa é conseguir lidar, porque afinal de contas, muitas vezes trazer esse grupo para dentro das igrejas faz com que pessoas que estão ali, elas fiquem tristes e elas saiam, se elas não tiverem a compreensão do que está acontecendo. O que vocês dizem para aquelas pessoas que falam o seguinte, essa história toda aí é modismo. Isso aí é você estar trazendo o mundo para dentro da igreja. E em vez de você transformar o mundo, você está fazendo com que as igrejas sejam transformadas por ele. O que é que vocês dizem para esses grupos? A gente dá o exemplo bíblico, né? Porque a mesma coisa aconteceu em Atos, quando houve aquele temor da igreja em Jerusalém, quando viu os gregos, as pessoas que estavam fora da sua região, começando a se converter e começando a falar do Evangelho. Então, quando existe o concílio em Jerusalém, né, a questão Paulo lá falando e levando a todos ali a pensarem sobre a questão dos gentios que estavam se convertendo, então a gente traz esse exemplo para dentro da igreja, que, olha, não importa se você é judeu ou grego, se você é mais tradicional, ainda vai de terno para a igreja, ou se vem um garoto de bermuda e tênis. A questão é o Espírito Santo estar
sobre nós. Aleluia. Existe uma unidade na pluralidade. Então, o que torna a vida da igreja uma comunidade é a ação do Espírito Santo. Amém. Então, quando nós levamos o texto bíblico para a igreja, e a gente tem esse trabalho também na minha igreja, porque apesar de ser uma igreja dentro de uma universidade, existem pessoas também lá que já estão desde a sua fundação, há 35 anos. Então, existe um grande grupo de adultos também. Então, a gente leva sempre essa situação, sempre pode chegar alguém diferente. Mas a questão é que se o Espírito Santo alcançar aquela pessoa, ela é nosso irmão. Então, não vai, o estereótipo não importa, a gente não está importando em mudar o estereótipo, mas sim deixar Jesus transformar aquilo que existe por dentro da pessoa. Uma coisa que, quando você falou, me lembrou de um evento que aconteceu comigo. E a mesma pergunta foi feita para mim por um pastor. À época eu era um jovem pastor ainda, começando na minha carreira, e já tinha essa visão missiológica de alcançar grupos específicos. E um dia o pastor me chamou e me fez exatamente essa pergunta. Pastor Godoy, por acaso isso não é o mundo entrando na igreja? E eu respondi para ele de uma forma bem enfática e ele entendeu a mensagem. Eu falei, não, pastor, é a igreja entrando no mundo. Então, quer dizer, o caminho é exatamente o inverso. A igreja tem que ir até lá, porque a igreja é sal. E o sal tem que estar fora do saleiro. A igreja é luz, e a luz tem que brilhar no meio das trevas. E essa é a visão que nós passamos, e ele entendeu a mensagem naquele dia, graças a Deus. Amém, aleluia. Que tantos outros possam entender, né, Verdade. pastor? Que a nossa igreja possa entender esse tipo de... Reforçando algo que o pastor Godoy falou já anteriormente. A primeira tribo a ser trabalhada é a igreja. Durante esse processo, né, de preparação da igreja, antes de você fazer um evento para que esses grupos cheguem à igreja, chama uma pessoa que já trabalha com esses grupos, peça a ela para vir contar um testemunho, contar uma história de transformação de vida, e assim a igreja começa a ser familiarizada. Esse processo de despertamento, ele se dá durante um tempo. É comum a gente identificar uma necessidade e muitas vezes a desenvolver um projeto. Olha, eu tenho uma comunidade, tenho essa necessidade, então eu vou começar a trabalhar. E aí a gente pode se precipitar. Perfeito. O processo é lento. As estratégias, Deus vai dar, certamente. E os frutos virão. Se a gente conseguir desenvolver esse processo de uma forma saudável, respeitando todas as pessoas. Maravilha, maravilha. Isso aí. Já vamos no nosso último intervalo, tá vendo? O tempo é assim, né? Gostoso a gente poder estar aqui falando sobre esse tema e importante a gente poder falar sobre ele. A gente vai para o último intervalo e volta para as considerações finais de vocês, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero mais.